Olá a todos que irão assistir a esse vídeo. Eu gostaria de pedir para que você curtisse esse vídeo. Se está chegando até você essa mensagem, é porque talvez faça sentido aí no seu coração. E hoje foi um dia em que eu passei refletindo sobre muitos episódios da minha vida. E agora, à noite, eu sentei para ler um pouco esse livro maravilhoso que eu gosto muito, O Poder do Agora. Indico para todos porque é um bálsamo assim de sabedoria. E sempre que eu sempre tento voltar nesse livro, porque eu acho que ele traz uma base muito boa para quem quer se aprofundar no caminho do autoconhecimento, da meditação e se conectar com a sua espiritualidade. E um do que eu estava meditando e refletindo hoje é sobre como nós estamos em resistência sobre as situações que ocorrem na nossa vida, a nível do dia a dia, do nosso cotidiano e até também das situações mais complexas, né? E como essa resistência nos causa sofrimento. Se a gente parar para pensar, o que de fato causa o sofrimento humano não é nem a situação em si que está ocorrendo, mas sim a forma como a gente olha para a situação e a maneira como a gente se comporta diante dela. O que a gente tende a fazer quando algo que não é tão agradável está acontecendo na nossa experiência? A gente tende a querer se afastar do que está acontecendo. A gente não quer nem olhar, nem ouvir, nem enxergar o que está acontecendo. Porém, não tem escapatória. Em algum momento, a gente vai precisar sentar e olhar de frente para aquela situação, encarar o que está acontecendo, acolher o que está se apresentando. Porque se a gente não faz isso, a situação tende a se repetir e repetir e repetir, até que a gente tenha um maior aprendizado com ela. Enquanto a gente não utiliza dessa situação para evoluir dentro das nossas experiências, essa situação começa a se repetir na nossa vida. E como encontrar a paz dentro do sofrimento? Porque muitas vezes a gente pode achar que a paz ela é isenta de dor, isenta de sofrimento. Ui, né? A gente tende a ter certeza até que para sentir paz, a gente não sente dor, a gente não sofre, nem nos nossos relacionamentos, nem com as situações que nos ocorrem. Mas, ao contrário, a gente pode passar por novas experiências, ainda que elas sejam difíceis, e ainda assim estar em paz diante do que está acontecendo no mundo externo e no nosso mundo interno também. E quando a gente aprende a olhar a paz sobre essa perspectiva, a gente solta muitas amarras internas, que a gente fica fazendo nó sem necessidade, fazendo nó em nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, sem necessidade, né? E o que fazer para a gente sentir paz mesmo dentro do caos, mesmo dentro das bagunças que todos nós passamos? Uma das soluções que esse livro ele traz para que a gente passe a colocar em prática na nossa vida diante da bagunça que está na nossa frente, para não haver sofrimento, apesar de existir dor. Um dos grandes ensinamentos que esse livro traz para que a gente possa colocar em prática diante da bagunça que possa estar na nossa frente e para que essa bagunça não nos cause sofrimento, apesar de existir dor. E é que a gente possa finalmente estar em paz mesmo diante do caos. É que a gente passe a aceitar o que acontece na nossa realidade agora. Que a gente pare de uma vez por todas de resistir ao que está nos acontecendo. Quando a gente aprende a acolher as nossas emoções, o que a gente sente e as situações que estão nos acontecendo, a gente começa a fazer um movimento contrário à dor. A gente começa a trilhar um caminho que não seja um caminho de mais sofrimento. Porque quando você aprende a desenvolver internamente essa consciência de que não importa o que esteja acontecendo dentro da sua realidade hoje, você pode desenvolver uma base firme internamente para se manter intocável, para se manter estável. Quando eu falo intocável, não é que você vai deixar de sentir, você continua
sentindo as suas emoções, porque você é um ser humano e é natural. Que bom que a gente pode sentir as nossas emoções. Mas é que você sai dessa mentalidade de sofrimento excessivo. A gente cava um buraco de sofrimento muito grande dentro de nós. E é através desse sofrimento que a gente gera muitas doenças, até físicas, mentais. Doenças que nos fazem ser obrigados a tomar medicamentos, a ficar dependentes de drogas, a ficar procurando válvulas de escape que não são benéficas para a nossa vida. Quando a gente aprende a lidar com o que a gente sente, a gente faz um caminho contrário a esse sofrimento. E aí eu queria ler um trecho desse livro para que fique mais claro aqui para quem está assistindo esse vídeo agora, que eu achei muito inteligente. E que se a gente aprende a colocar em prática, a gente dá um salto quântico na nossa vida e começa a gerar até outros tipos de experiências da nossa vida, porque a nossa vibração muda, a nossa maneira de nos relacionar muda, a nossa maneira de pensar muda. O livro diz o seguinte: quando acontece algo que é desagradável, a gente não deve suprimir os nossos sentimentos, porque suprimir os nossos sentimentos não é entrega. Nossa primeira chance é nos entregar a cada instante à realidade do momento, sabendo que aquilo que é não pode ser desfeito, porque já é. Dizemos sim àquilo que é, ou aceitamos o que não é. Então fazemos o que tem de ser feito, o que quer que a situação exija. Se nos submetermos a esse estado de aceitação, deixamos de criar negatividade, sofrimento ou infelicidade. Passamos a viver em um estado de não resistência, um estado de graça e de luz, livre das disputas. Aqui está a sua segunda chance de entrega. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro de você. Isso quer dizer, não resista ao sofrimento, abrace o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e a ascensão ao céu. Então, o que é que ele quer dizer aqui nesse último trecho? Que é quando você não consegue aceitar a situação externa que está te ocorrendo, aceite então o que você está sentindo. Não fique brigando com o seu medo, com a sua culpa, com o seu desespero, com a sua tristeza. Simplesmente se coloque no lugar de aceitar, de olhar para o que você sente e parar de estar numa constante disputa entre o que você sente e o que você está vendo do lado de fora. E é essa mensagem que eu queria deixar nesse vídeo, para que a gente praticasse mais a aceitação, primeiro, interna. Quando a gente começa a aceitar a forma como a gente é, a forma como a gente sente, a forma como a gente age, nós estamos num caminho de transformação e também de evolução. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que deixe seu comentário para ajudar aqui no canal. E curta esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Até mais.